O relatório da perícia realizada pela Polícia Federal no celular de Ibanez Rocha, governador afastado do Distrito Federal, concluiu que ele não se omitiu e tampouco foi conivente com as manifestações de 8 de janeiro. Ibanez foi afastado do cargo um dia depois dos atos, por 90 dias, por decisão do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Ainda ontem, a defesa do governador pediu o retorno dele ao cargo. Coronel Gerson, que situação, né? O governador do Distrito Federal afastado já há 30 dias, agora vem esse relatório da Polícia Federal mostrando aí então que ele não foi conivente nem se omitiu em relação aos atos. Lembrando que ele foi eleito aí com mais de 830 mil votos eleitos em eleições democráticas, né, pela população do Distrito Federal. O que nós precisamos ressaltar nesse episódio é a figura do ministro Alexandre de Moraes, que eu já tive a oportunidade de fazer essa comparação, mas eu vou repetir aqui a nossa audiência da Oeste. O ministro Alexandre de Moraes, ele se encontra já há alguns meses em uma situação muito similar àquele piloto que vai decolar ali do Santos Dumont, ou talvez de Congonhas também a gente possa fazer a mesma comparação, mas eu vou me valer ali do Santos Dumont. Ele dá motor, acelera e percebe que está em risco de colocar aquela aeronave até mesmo em rota de queda. E o que ele pode fazer? Ele não tem como abortar a decolagem ali no Santos Dumont, porque se ele resolve abortar, ele vai cair dentro d'água, não tem outra solução. Então, só existe uma solução para quem começa uma decolagem no Santos Dumont, é dar mais motor e tentar ganhar altitude. E é isso que o ministro Alexandre de Moraes vem fazendo nos últimos meses. Cada vez ele escala mais as inconstitucionalidades, as ilegalidades, o arbítrio, e ele vem assumindo essa posição de tal forma que cada uma das suas atitudes acabam se tornando como base da próxima. E se uma dessas atitudes for desfeita ou for desconsiderada ou questionada, ela coloca em xeque todo o restante do processo que já se arrasta há alguns anos. Haja vista, como Augusto Nunes falou, que eles se reportam a 2 inquéritos. Esses inquéritos sequer foram transformados em processos legais em que há uma acusação feita pelo Ministério Público na qual possa ser julgada. Então, todas essas pessoas que vão sendo arroladas e todos esses atos que ele vem tomando, como, por exemplo, esse, e não somente esse, não posso esquecer daquele prefeito lá de Mato Grosso, que também teve o seu mandato cassado ou suspenso por 3 meses, simplesmente porque ousou se deslocar para Brasília para se manifestar, e agora o próprio governador do Distrito Federal, em que o ministro, ele avoca a si o poder discricionário de decidir que a população do Distrito Federal não tem a possibilidade de ser governada por esse cidadão, porque no seu julgamento ele poderia ter incorrido ou poderia ter contribuído para o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Esse é um poder que está concentrado, e o que eu me pergunto, e toda a nossa audiência também se pergunta, é o que os seus colegas, o que a presidente do Supremo Tribunal Federal tem a dizer dessa escalada de arbítrio, de inconstitucionalidades. O que nós percebemos é uma omissão perigosa acontecendo no Brasil, que nos leva a um estado de exceção e que caminhamos muito rapidamente para algo parecido como a Nicarágua ou a Venezuela. Augusto, eu vou ler um trechinho do relatório da perícia da Polícia Federal. Abre aspas, a investigação não revelou atos do governador Ibanez em mudar o planejamento, desfazer ordens de autoridades das forças de segurança, omitir informações a autoridades superiores do governo federal ou mesmo de impedir a repressão dos avanços dos manifestantes durante os atos de vandalismo. Fecha aspas. Portanto, o STF agiu como aquele pistoleiro que primeiro atira e depois pergunta pela identidade do morto para saber se matou a pessoa certa. Primeiro atira, depois você confere. Não pode ser assim. O que me parece evidente, né, olhando em retrospectiva, né, vendo o que ensina a história, é que situações assim terminam.
esses surtos de insensatez, também para ser gentil, vou usar essa palavra, eles terminam. Uma hora acaba e prevalece a razão, a verdade, o bom senso. Alguém no Supremo deveria estar tratando disso. Alguém no Supremo deveria estar dizendo, olha, fomos longe demais. O ministro Alexandre de Moraes exagerou, não pode continuar essa escalada. Porque nós estamos tratando aqui desde o começo do programa, e é justo que façamos isso, porque o assunto ignorado pela imprensa velha é importante, e por tantas outras pessoas e entidades, é muito importante. Quer dizer, uma hora, isso aí, a razão vai prevalecer, e as multas, as indenizações terão de ser cobradas. E esse pessoal que está embarcando nessa, sabendo que isso não vai dar certo, deveria cumprir as promessas aí que constam de... o palavrório, né? Deviam levar a sério o palavrório que consta desses manifestos que vivem assinando. O governo, que ótimo, né? São adversários, permaneçam presos. E fica dizendo o presidente da República quer harmonizar o país, pacificar, quer nada. O Supremo está apostando na tensão, na polarização, isso não é necessário. Como é que faz? São vidas, tá, suspensas, repito, é um negócio muito triste, é muito dramático. Esse quadro tem que ser, esse absurdo, né, essa abjeção, tem que ser removida imediatamente. Imediatamente, como é que faz? Nós não podemos tocar com essa lentidão, nem manter, né, deveriam pensar os juízes, os ministros, nem manter com tornozeleira eletrônica os inocentes. Isso aí não faz sentido. E, de novo, né, sempre que a gente se pergunta, diante do comportamento de tanta gente, né, que parece normal, se não somos nós aí que não somos nós os loucos aí da história, tenho certeza de que não somos, porque louco não se faz essa pergunta. O louco é o que age como tal e acha que está tudo bem, que está defendendo a democracia. Mas isso acaba, nós vamos ver o fim da história. É como aconteceu tantas vezes. Existiu na ditadura do Estado Novo, o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, do Getúlio Vargas. Ele vendeu a história do ditador bonzinho, né, do velhinho que gargalhava e tal. Tudo bem, por algum tempo, isso foi engolido por muita gente, até que a farsa acabou. E o Getúlio Vargas foi demitido, né, pelos militares, e eu ouvi o recado de um dos homens que era o seu parceiro político, o general Cordeiro de Farias. Foi lá e disse, tem que sair. E ele gerou tanta insatisfação, tanto ódio, que ao voltar constitucionalmente ao poder, Getúlio Vargas não resistiu a esse acúmulo, né, de tensões provocado pelo Estado Novo e acabou sendo induzido ao suicídio. Não estou recomendando nada, não, estou contando uma história. Eu acho que as pessoas têm de ser alertadas para a marcha da insensatez, que tem que ser detida já, porque daqui a pouco vem outro episódio pior do que esse. Não se esqueçam de que o que está muito ruim sempre pode piorar se os homens com coragem não agirem. Tá? É hora de coragem. É isso que eu digo, não adianta você optar pela rendição, não adianta a capitulação, continua a perseguição. Não adianta a fuga, é preciso enfrentar o arbítrio e acabar com isso.